Quase Word. Quase Word. Apendicite não tem problema, mas quando supora, aí é problema. Beleza? Então, vamos lá? Deixa eu ver se tá bom a conexão. Nossa. Bom, galera, hoje nós vamos falar do nosso amigo Factory. Certo? Nosso amigo incompreendido e muitas vezes não entendido em sua totalidade. Então hoje nós vamos mastigar bastante ele. Beleza? Então, sem dúvidas, é um dos design patterns mais utilizados é o Factory. Certo? Eu coloquei aí a Fantástica Fábrica de Chocolate, para todo mundo lembrar. Beleza? Todo mundo assistiu? Fantástica Fábrica de Chocolate? Não. Não? Ah? É só nós somos nerd, Pereirinha. Mano, o bagulho não é glee não, velho. Aí eu assisti, cara, da hora. Só nós somos nerd aqui, Pereirinha. Meu irmão, vai. Puteiro lá e... Filho de capitão, meu. E a mãe dele ele conheceu depois. Então, beleza. Caramba. Ué, eu falei errado, não foi? Conheceu depois? Olha lá, você tá atrapalhando a aula aí, cara. Bom, então é o seguinte. O Factory é isso aqui, ó. Para que serve o Factory? Você delega a criação de instâncias de acordo com a necessidade. Tá? Como nós vamos ver, não existe apenas um tipo de Factory. Não existe um padrão Factory, existem 3 padrões Factory. Tá? Simple Factory, Factory Method e Abstract Factory. Beleza? Então, esse aqui seria o Factory Method. Tá? Que eu coloquei porque foi uma imagem que eu achei. Beleza? Então a gente vai ver em detalhes o maluco aí. Os malucos. Com exemplos práticos. Mas só pra gente entender, ó. Ao invés de você dar new diretamente na classe, você usa uma classe. Quem que montou? Isso aí, mano. Os caras escondem o jogo. Em vez de você dar new em uma classe para criar uma instância, você usa uma fábrica. Onde a gente usou uma fábrica com a injeção de dependência para instanciar via framework? Então aquela lá é uma simple factory, é bem simples. A gente usa uma factory ou uma instância de uma factory para gerar instâncias das classes que a gente precisa. Geralmente classes complexas que ou dependem da situação, ou dependem do contexto, ou dependem de subclasses, ou são classes muito grandes para serem construídas só com new. Iriam precisar de muita parametrização. Então a gente usa factory. Então vamos fazer um exemplo live aqui. Imagina que temos que desenvolver um sistema para uma pizzaria, onde todo o processo de fabricação da pizza é automatizado. Tá? Em dado momento, o sistema deve efetivamente criar uma pizza. Então decidimos criar uma classe abstrata pizza com as operações preparar, assar, cortar e embalar. Então veja só. A partir desse momento, a gente começa a criar o nosso sistema, começando pela classe abstrata pizza. Então, vamos ver o que a gente fez aqui. Ó, Dave, você que está com dúvida na questão do abstrato e da interface, isso aqui é a classe abstrata. A classe abstrata, para quem ainda não sabe, vocês sabem, né? A classe abstrata não pode ser instanciada, certo? Ela só pode gerar filhos. E a classe folha? Alguém sabe?
A classe final, em C# chama final. Final, né? Alguém sabe qual é a principal característica de uma classe final? Não. Uma classe final... Hã? Não pode ser. Não pode ser herdada. Uma classe que não gera, não tem herança. Final é no Java. Porra, desculpa, velho. Desculpa. Final é no Java. No C# é sealed. Bosta. Por isso que eu odeio Java. A classe selada, exatamente. A classe sealed, você não pode herdar. É que as implementações de UML é final. Usa final. Sealed é só no C#. Então aí você acaba mexendo com muita UML e fica o final na cabeça. Muito bem, então. Então eu estou criando a classe abstrata pizza. A classe abstrata tem 4 métodos, essa. Preparar, assar, embalar e cortar. Ok? Então o que acontece? O método preparar, ele é abstrato. Por quê? Porque cada pizza é preparada de uma forma. Eu não posso preparar todas as pizzas da mesma forma. Mas eu posso assar as pizzas da mesma forma, eu posso embalar as pizzas da mesma forma e eu posso cortar as pizzas da mesma forma. Então, assar, embalar e cortar são implementadas na classe abstrata. Beleza? Tranquilo. Beleza? Para que realmente exista uma pizza, precisamos saber o sabor. Portanto, criamos as classes que herdam pizza: mussarela, calabresa e grega. Certo? Grega, para quem não sabe, é mussarela com tomate, pimentão e azeitona. Certo? Depois criamos a classe pizzaria, que vai implementar a criação de uma pizza. Veja que iremos utilizar uma implementação conhecida no mundo do desenvolvimento. Qual que é essa implementação? Ele vai fazer um if. Então é o seguinte, eu tenho a classe pizzaria e eu tenho o método fazer que me retorna uma pizza. Certo? E esse método fazer recebe um tipo em string. Então eu entro o tipo aqui. O que eu faço? Declaro uma pizza. Aí eu falo, se o tipo for grega, a pizza vai ser grega. Se o tipo for calabresa, a pizza vai ser de calabresa. Se não, se for qualquer outra coisa, ele entende que é mussarela. Ok? Aí ele vai preparar a pizza, vai assar a pizza, vai embalar e vai cortar. E retorna a pizza pronta. Já embalada, bonitinho. Tá? Aí o que acontece? Agora nós temos que incluir 2 novos sabores, marguerita e napolitana. Vamos supor que o sistema está lá fazendo e tal. Aí, mas só tem 3 sabores, eu preciso botar mais 2 aí. Além disso, a grega não está vendendo muito bem, então temos que tirar ela do cardápio. Então nós vamos tirar a grega e adicionar marguerita e napolitana. Então veja que para cada implementação que eu precise fazer, eu preciso modificar aqui o método fazer. Né? Ou seja, adicionei mais 2 tipos, marguerita e napolitana. E tirei a grega. Certo? Tá entendendo? Tá simples, né? Então vamos lá. Essa implementação não está muito boa. Todos os tipos são declarados arbitrariamente. E as mudanças no código, sempre que se acrescenta ou remove um sabor, são trabalhosas. Uma boa estratégia seria separar a parte de criação das pizzas do resto do código.
Então eu deixo de fazer as pizzas no método fazer e jogo para outro lugar. Agora adicionamos a parte da criação das pizzas em uma nova classe, que chamaremos de Pizza Simple Factory. A gente já vai começar com Simple Factory. Isso porque vamos construir uma classe utilizando o padrão Simple Factory. Então, olha só, vamos ver como é que fica esse Simple Factory. Eu tenho um método, tem a classe Simple Factory, tem um método Create. Tá? Então, esse método Create, ele encapsula aquela lógica de construção da pizza. Ao invés de eu falar, olha, lá no fazer, ó, faça assim, se for isso, se for aquilo, eu jogo isso para um outro método, dentro de uma outra classe. Tá? Essa classe é uma Simple Factory, uma fábrica simples. Tem que tomar decisões, tem que analisar contexto e tal. Então a gente simplesmente separou a lógica de construção da lógica de preparo. Veja que a pizzaria não precisa mais saber como se constrói o objeto pizza. Ela simplesmente recebe o tipo e manda a Simple Factory fazer. Com a instância correta da pizza, ela pode preparar, assar, embalar e cortar sem nenhum problema. Então, olha a implementação como é que fica. Eu crio eu declaro Pizza Simple Factory como Factory. Por que o underline na frente? Alguém sabe? Esse maluco, Os caras vêm tentando me seduzir, velho. Não precisa me seduzir, cara. Não vou dar nota. Vai. Gogo Boy, né? Vai falar que, ó. O que você tá fazendo aqui? Você não lembra? Bom, Ô, Márcio, oi. vai falar que é um objeto local? Na verdade, isso é uma boa prática, não é um padrão, mas é uma coisa que algumas pessoas usam e eu acho interessante. É só para não confundir o que é uma variável de classe e o que é uma variável de método ou parâmetro, tá? Por quê? Porque aqui a gente está recebendo um parâmetro factory, tá vendo? Então, se eu não tenho underline, eu tenho que escrever this.factory igual a factory. Colocando underline, eu simplesmente separo. É para dizer, olha, essa variável aqui é da classe. Essa aqui é parâmetro ou é variável de método. Só para isso. Para separar, para não precisar colocar this. Nome da variável. Ok? Bom, criei, né, declarei a factory. Aí o que eu faço? Isso aqui é o construtor da pizzaria. O construtor da pizzaria recebe a factory. Então olha que interessante. Quando eu vou fazer a pizzaria, eu já passo a factory para fazer as pizzas. Eu não simplesmente crio a pizzaria e dentro dou new. Estou usando injeção de dependência. Certo? Então passo a factory. Passei, ele assume aqui. Boa. E aí o meu método fazer vai ter lá o tipo. Aí ele passa o tipo para factory, chamando o método create. O factory cria o tipo piririm. Aí ele vai receber a pizza, prepara, assa, embala, corta e retorna a pizza. Sem segredo. Beleza? Tá dando para acompanhar aí? Tranquilo, né? Deixa eu só responder aqui. Na criação, na hora que você instanciar. Desculpa. Na hora que você instanciar, você passa uma Simple Factory vazia.
Tem, eu posso passar nulo aqui, né? Então isso aqui tá assim, eu não estou fazendo tratamento para da if factory diferente de null. Não, tipo, por que você não poderia ter instanciado? Aqui dentro? Depois? Não, Aqui, factory igual a new factory, para fazer injeção de dependência. Eu poderia fazer, entendeu? Mas no caso, se eu tiver uma classe que é uma simple factory que não é a simple factory, é uma filha de simple factory, entendeu? Para fazer um tipo de pizza, uma fábrica que faz um outro tipo de pizza, entendeu? Aí eu poderia passar ela. Ela só vai, para mim só interessa o create, tá? Mas se fosse um outro tipo que é da de pizza simple factory, então eu poderia injetar esse cara com uma outra implementação, né? Eu abriria campo. Eu não estaria fixo que seria um new pizza simple factory. Eu passaria a simple factory que eu quisesse, desde que fosse filha de pizza simple factory ou a própria, né? É para isso que é a injeção. Você que vai decidir em runtime qual é a classe que você vai usar para fazer determinada coisa. Você não vai chumbar no código, tá? Deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. Beleza, então, vamos lá. Seguindo. O objetivo de uma factory é tomar para si a responsabilidade de criar uma instância de uma classe. Ela é especializada nisso e faz somente isso. Tá? Então aqui a gente viu como é que se cria uma simple factory. O papel da simple factory é simplesmente encapsular a construção de um elemento, tá? De um objeto, fazer uma instância, cuidar da criação de uma instância, tá? Então vamos agora para frente, vamos seguir aí. Agora o negócio vai começar a complicar. Imagina que eu estou abrindo uma loja numa outra cidade, em Belo Horizonte. Essa loja vai ser tipo uma franquia, tá? Então vou ter duas lojas, a Paulista e a Mineira. Você irá utilizar o mesmo sistema, mas quer que suas pizzas sejam adaptadas para ter a preferência do paladar mineiro. Por exemplo, vamos supor que em Minas Gerais, o pessoal de Belo Horizonte goste das pizzas com massa grossa e temperada. E aqui em São Paulo, o pessoal gosta da pizza com massa fina e crocante. Tá? Então, por exemplo, a mussarela daqui é diferente da mussarela de lá. O molho daqui é refogado, o molho de lá é extrato de tomate. Tá? Então, começa a aparecer alguns problemas que a Simple Factory vai dar um pouco mais de trabalho para resolver. Então, nós vamos ver algumas implementações diferentes para fazer isso. Isso implica que os ingredientes devem ser um pouco diferentes em cada lugar, seguindo os padrões habituais locais. E começou os complicômetros. Certo? Vamos então tornar nossa pizzaria uma classe abstrata. Assim podemos fazer com que cada filial possa criar a pizza da melhor forma. Então vamos lá. Olha só. A gente tem a pizzaria, que agora deixou de ser concreta e passou a ser abstrata. Ou seja, eu não posso mais instanciar uma pizzaria. Ela só serve para base de herança. O método fazer, está tudo aqui.
E agora, olha a diferença. Eu tirei... não, tirei nada. Eu estou pensando na pizza. Aqui é a pizzaria. O resto continua igual. Tá? Não, é que na pizza eu vou mudar essas implementações. Mas aqui não. Aqui continua igual. Certo? E aqui... a minha classe Create agora é abstrata. A minha classe não, o meu método. Tá? Beleza? Então agora eu estou tirando o Create da Factory e jogando o Create na pizzaria. Olha o rolo. Começou o rolo aí. E rola. Quer rola? O Devin não. Não vou falar que ele quer. Tadinho. Deixa ele quieto. O cara me irão Vendo? pedindo Fazer o quê? Enfim. Você tem que respeitar ele, gente. Preferência sexual não interessa a ninguém, certo, Deus? É isso aí. Agora, criamos as pizzas regionais e as pizzarias paulista e mineira. Assim a pizzaria só sabe o tipo que está fazendo quando for sobrescrita pela pizzaria regional. Então, vamos ver essa implementação aí, ó. Olha lá. Pizzaria paulista que herda a pizzaria. Aí o create, agora sim. Lembra que o create na pizzaria estava abstrato. Agora eu vou implementar ele. Vou dar override. Vou implementar. Aqui, sim, eu falo, ó, vou criar uma pizza e aí eu crio novos tipos de pizza. Então eu não tenho mais a pizza calabresa, eu tenho a calabresa paulista, grega paulista, marguerita paulista, napolitana paulista, mussarela paulista, que eu vou usar para pizzaria paulista. Certo? Então, tipo entrou calabresa, eu estou na pizzaria paulista, calabresa paulista. Grega, grega paulista, marguerita, marguerita paulista, napolitana, napolitana paulista, qualquer outro, mussarela paulista. Ok? E retorna a pizza. Já a mineira é a mesma coisa, só que muda as pizzas. Pizzaria mineira vai gerar pizzas mineiras. Tem a calabresa mineira, a grega mineira, a marguerita mineira, a napolitana mineira e mussarela mineira. Certo? Estão dando pra, estão dando não, né? Mas está dando para pegar aí o raciocínio? Pois é, então. O que eu estava pensando em fazer era, já que a gente está usando código, quem tiver com a máquina e quiser fazendo, e fazendo. A gente pode até voltar, eu deixo para vocês começarem a copiar e tal. Quem quiser me fala que a gente faz isso. Até estava prevendo isso para não correr tanto com a aula, porque o Factory é um padrão que a gente é bom fixar bem, certo? Mas aí depois, eu posso explicar tudo, depois a gente volta e vai fazendo, eu abro o Visual Studio aqui e a gente vai fazendo. Pode ser? Melhor, né? Na verdade eu já tenho até meio pronto, só preciso arrumar umas coisas, aí vocês vão vendo as implementações. Ok? Beleza, mesmo já tendo tudo isso, seria legal especializar mais as nossas classes pizza. Né? Para quê? Para que eu saiba pelo menos nome da pizza, massa que eu estou usando, molho, ingredientes da pizza, né? Porque agora a pizza simplesmente está vazia, não tem nada na classe. Implementar o método preparar e deixar a... Então olha só.
Não sei se dá para ver aí, mas eu vou descrevendo. Abstract Class Pizza, que tem os atributos nome, as propriedades nome, massa, molho e uma lista de ingredientes. Ok? Depois, preparando a pizza. Vamos criar o método preparar, que agora ele vai ser criado na classe abstrata. Tá? Antes ele era criado na classe concreta. Agora ele é criado na abstrata. Por quê? Porque ele vai usar os elementos comuns a todas as pizzas. Já que eu estou definindo os ingredientes da pizza, na verdade é simplesmente abrir a massa, botar o molho, botar os ingredientes, está pronta, está preparada a pizza. Certo? Então olha só. Preparando a pizza, nome da pizza. Abrindo a massa. Aí ele vai falar se é massa fina, se é massa grossa. Então vai estar abrindo a massa fina e crocante ou abrindo a massa grossa e temperada. Adicionando molho. Molho de tomate refogado ou molho de extrato de tomate. Colocando ingredientes. Aí ele vai fazer um for each na lista de ingredientes e vai botando os ingredientes. Certo? Depois, pronto, está preparado. Assar continua do mesmo jeito, embalar do mesmo jeito, cortar do mesmo jeito. Beleza? Estamos entendendo? Esses códigos, que inclusive o que a gente vai fazer hoje dos outros exemplos, eu estou colocando no GitHub. Aí depois eu vou passar o link para vocês. Beleza? Aí vocês baixam. Eu só preciso mais um tempinho para organizar. Provavelmente eu vou fazer isso tudo depois que acabar o curso. Aí vocês me cobram e eu vou mandando para vocês. Inclusive as aulas, os PowerPoints e aí esses links dos códigos. Beleza? Beleza. Então nós temos aí uma classe abstrata para pizza, que é o nosso produto, o product, que está dentro do padrão. Então no product, o padrão que a gente vai ver agora, na verdade o factory, qualquer um dos 3 factories tem produto e a factory. A gente está mostrando como é que se faz o outro padrão, que é o factory method. Então a base é o product e a factory. A classe abstrata para pizza é o nosso produto. A classe abstrata para pizzaria é a nossa factory. As implementações dos produtos especializados são as concrete products e as implementações das pizzarias especializadas são a concrete factory. Tá? Já entrando aí na abstract factory. Mas estamos falando aqui do padrão Factory Method. O padrão Factory Method define uma interface para criar um objeto, mas permite às classes decidir qual classe instanciar. Então ele não simplesmente cria o objeto. Você usa uma Factory Method e você decide, ou as suas filhas decidem, qual classe que a Factory vai criar. Certo? Então, o Factory Method permite a uma classe deferir a instanciação para subclasses. Ok? Então, a partir desse momento, olha, vou voltar aqui um pouco. A partir do momento que eu estou criando a pizzaria especializada, o meu método create vai saber, na especialização, o que eu tenho que criar. Tá? Beleza. Aí começam alguns problemas. Por exemplo, as filiais estão usando produtos de qualidade duvidosa para aumentar as margens de lucro. Então você tinha um padrão de pizza, todo mundo gostava. Vou sentar um pouco. Eu estou velho, meus pés doem. Você tinha um padrão de pizza que todo mundo gostava.
E aí você criou as suas franquias, as suas filiais, só que as filiais estão usando produtos de qualidade duvidosa. Peraí que eu tô... Mas quando me dá umas zonzeira, e eu não sei se é falta de açúcar ou se peraí. Não é aqui não, né? E é super. Quer uma água aí? Quer que pegue lá? Eu vou comer.